Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou Cíntia, professora de Matemática na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais e nós estamos aqui para a correção do PET 2021. Essa é a primeira semana do segundo ano do ensino médio. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar com os amigos e deixar aquele joinha aí. Nós estamos aí com o PET do segundo ano e antes de passar para as questões, eu preciso lembrá-los que é muito importante que além de acompanhar os vídeos e correções, vocês devem manter contato com seus professores. Então, se inscreve no canal, mande suas dúvidas aqui, acompanhe as correções com a gente, mas não se esqueçam de esclarecer dúvidas e manter contato também com o seu professor. Esse ano nós tivemos mudanças e além do PET, também vão ser ofertadas atividades complementares que os seus professores vão elaborar e encaminhá-los através aí das redes sociais, do Conexão Escola, que é o nosso principal aplicativo esse ano. E eu ainda aproveito para deixar um recado para os meus alunos, que eu estou aguardando aí o contato de vocês. Esse ano eu estou trabalhando com turmas do segundo ano do ensino médio. Então, estou à disposição, não quero saber de PET errado não, hein? Vamos tirar as dúvidas e fazer todas as atividades. Então, chega de enrolação e vamos lá para as questões. A número 1 fala que as células da bactéria... não vou ler que eu não quero pagar mico aqui no YouTube, não. Mas elas têm formato cilíndrico com 8 vezes 10 elevado a menos 7 metros de diâmetro. O diâmetro de um fio de cabelo é de aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Dividindo-se o diâmetro de um fio de cabelo pelo diâmetro da célula dessa bactéria, obtém-se como resultado. Então, a gente quer fazer a divisão, né? O fio de cabelo. Então, nós vamos dividir 1 vezes 10 elevado a menos 4. A gente trabalhando com o número aí na notação científica, né? Dividido por 8 vezes 10 a menos 7. Então, nós vamos ter aqui 1/8, né? Que é 1 dividido por 8. Vezes, vamos dividir aqui essa potência. A divisão de potência de base igual, a gente mantém a base e subtrai expoente. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 1/8 vezes 10 elevado a menos 4 menos 7. Então, aqui, olha, tem dois sinais negativos porque o 7 aqui também é negativo. Basicamente, isso aqui vai nos dar 1/8 vezes 10 elevado a 4 mais 7. Ou seja, nós vamos ter 1/8 vezes 10, aqui é menos 4, né? Então, vamos subtrair e manter o sinal do maior. Então, basicamente, é 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, a gente sabe que é 1000, né? Então, a gente teria 1000 vezes 1/8. Então, 1000 vezes 1 dá 1, dividido por 8. Vamos fazer essa divisão aí, vai dar 125. Então, a resposta correta aí para a nossa questão, letra D. Bem simplesinho, né? Questão número 2. A soma do resultado de dois números distintos em que um deles seja o dobro do maior aumentado com o triplo do menor resulta em 28. E o maior deles, aumentado com o quíntuplo do menor, dá 7. Quer saber qual o número aí que a gente está falando? A gente está falando de dois números aí, na verdade, né? Mas eu vou querer encontrar a soma desses dois números. Então, a primeira coisa que eu vou definir aqui é que esses dois números que eu não conheço, são termos desconhecidos, eu vou dar dois nomes aí. Vou classificar como x e y. Tá? Vou considerar x sendo maior, então nós temos aqui no primeiro comando do problema, ele diz que o dobro do maior somado com o triplo do menor tem que dar 28. Na segunda parte, ele diz que o menor somado com o quíntuplo do menor tem que dar 7. Então, o maior mais 5 vezes o menor dá 7. Está aqui o nosso sistema e a gente pode escolher o método aí para resolver. Eu vou escolher o método da substituição. Nós vamos isolar o valor de x aqui na segunda equação e nós vamos substituir esse x aqui na primeira. Então, olha, eu tenho 2x
mais 3y é igual a 28. No lugar do x, eu vou colocar o valor que eu atribuí para ele em função do y. Então, vai ser 2, que multiplica 7 menos 5y, mais 3y é igual a 28. Copiei o resto da mesma forma. Aqui eu passo a ter uma equação com uma única incógnita, né? Então, a gente consegue resolver. Olha, 2 vezes 7 é 14. 2 vezes menos 5y vai dar menos 10y e vou copiar o resto. Olha, mais 3y é igual a 28. Aí, aqui, olha, termos semelhantes, a gente já pode fazer a operação. Então, eu vou ter aqui menos 10 mais 3y vai dar menos 7y. Eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. E esse 14 passa para o outro membro aí também subtraindo. Então, eu vou ter que menos 7y é igual a 14, que é 28 menos 14. O y vai ser, portanto, já vou passar o sinal negativo, né? Que o y não fica negativo, a gente teria que multiplicar tudo por menos 1, vocês se lembram disso? Então, o y seria menos 14 sobre 7, o valor do y é menos 2. Ficou feio aqui, né? Deixa eu corrigir aqui, ó. Então, deixa eu limpar isso aqui. O valor do y, aqui, o valor do y, então, é menos 2. Achamos um dos números. Se eu achei o valor do y, tá tranquilo achar o valor de x, não tá? Vou substituir o y aqui, ó, e achar o valor de x. Então, x vai ser igual a 7 menos 5 vezes menos 2. Então, x vai ser igual a 7 mais 10. Aqui dá negativo, dá menos 10, e menos vezes menos dá mais. Então, o valor de x deu 17. O que nós estamos procurando é a soma desses dois números, né? Então, a soma, ela vai ser 17 mais menos 2. Mais vezes menos dá menos, então nós vamos ter 17 menos 2. O resultado procurado, então, é 15. Então, a letra A é o nosso gabarito correto. A resposta correta da questão número 2. Número 3. Sabendo que os pontos 2 e menos 3, menos 1 e 6 pertencem ao gráfico da função f de r em r, definida por f de x igual a x mais b, a diferença entre os valores de b e valor de a é. Então, vamos para mais uma resolução. Nessa questão, nós também vamos lidar com um sistema. Eu vou substituir esses pontos aqui, olha, na função f de x. Né? E a ordem aqui é sempre x, o primeiro elemento representa o x, e o segundo elemento representa o f de x. Ou y, tá? Substituir f de x por y também, tipo y igual a x mais b, é a mesma coisa. Tá? Então, vamos pegar. A função é essa. F de x igual a x mais b. Então, olha, o x aqui no primeiro ponto é 2. E o f de x é menos 3. Eu vou escrever na ordem aqui, olha, que a gente está mais acostumado a ver. Ax mais b igual a f de x. É a mesma coisa. Mas vai ficar mais fácil de entender, porque nós vamos ter aqui, por exemplo, olha, o 2a, que eu coloquei o 2 no lugar do x, mais b igual a menos 3. Aqui ficaria, se eu tivesse usado o f de x primeiro, menos 3 igual a 2a mais b. É a mesma coisa, está correto. Mas a gente está mais habituado a ver nessa forma aqui, né? Então, para simplificar, a gente vai trabalhar assim. No caso do segundo ponto, olha, o x vale menos 1, o f de x vale 6. Então, nós vamos ter menos a mais b, né? Menos 1a é a mesma coisa que menos a, então não vou colocar o 1, tá? É igual a 6. E aqui a gente montou um sistema de equações que nós vamos ter que resolver. E eu vou usar aqui novamente o método da substituição. Tá? Então, eu vou dizer que o b é igual a 6 mais a.
Então, aqui, ó, a gente vindo aqui na nossa primeira equação e substituindo o valor de B por 6 mais A, nós vamos ter 2A mais 6 mais A no lugar de B igual a menos 3. Então, A com A eu vou somar, 3A vai ser igual a menos 3 menos 6, 3A vai ser igual a menos 9. Então, o A é só dividir menos 9 por 3, que vai dar menos 3 o A, nosso resultado do A, ok? Aí, vamos achar o B, né? O B é igual a 6 mais A, então, o B é igual a 6 mais menos 3. Multiplicando o sinal, B é igual a C menos 3, o B é igual a 3 positivo. O que tinha pedido? Quer saber a diferença entre B e A, né? Então, a gente tem que fazer aqui, ó. Vou fazer cá em cima, deixa eu apagar isso aqui. Vou invadir o exercício de cima aqui, ó. Então, B menos A vai ser 3 menos 3, porque o A deu negativo, correto? Isso aqui vai nos dar 3 mais 3, porque menos vezes menos é mais. Ou seja, o resultado que nós estamos procurando é 6. Gabarito correto da questão, letra B. Questão número 4. Sejam as funções f de x igual a 3x mais 2m e g de x igual a menos 2x mais 1. Quer saber o valor de m, sabendo que o f de 0 menos o g de 1 é igual a 3. Vamos saber aqui, né? Vamos descobrir quem que é esse tal f de 0 e quem que é o g de 1. O f de 0, pessoal, ele vai ser eu substituir o x por 0. A função é f de x. Se x vale 0, eu substituo x por 0 aqui dentro. Então, seria 3 vezes 0 mais 2m. Ou seja, o f de 0, isso aqui vai zerar, né? Vai anular. Então, o f de 0 é simplesmente 2m. Vamos descobrir quem é o g de 1. O g de 1 vai ser menos 2 vezes 1, né? Que eu substituí o x por 1, mais 1. Então, o nosso g de 1 vai ser igual a menos 2 mais 1. O g de 1 vai dar menos 1. E aí, olha, tá falando que o f de 0 menos o g de 1 dá 3. Ou seja, 2m, que é o valor do f de 0, menos 1, que é o valor do g de 1, tem que dar 3. Cai numa equaçãozinha aqui bem simplesinha, né? Então, 2m mais 1 é igual a 3, menos vezes menos dá mais. O 2m vai ser 3 menos 1, que passa para o segundo membro negativo. Cuidado com o sinal, né? É muita confusãozinha com o sinal e a gente não quer correr o risco de errar uma questão simples por causa de um sinalzinho errado. Então, o 2m é igual a 2, o m é 2 dividido por 2. O valor de m é, portanto, 1. A nossa resposta correta aí é a letra D. Um pouquinho que eu até tirei o 1 aqui, ó. Vou consertar esse aqui. Aí, agora o 1 apareceu. Então, tá aí a nossa questão número 4. Vamos para a questão número 5. Uma pessoa obesa, pesando num certo momento 156 quilos, recolhe-se a um spa, onde se anunciam perdas de peso de até 2,5 kg por semana. Suponhamos que isso realmente ocorra. Nessas condições, primeiro que a gente escreva aí uma fórmula que expresse o peso mínimo P que essa pessoa deverá atingir após 9 semanas. Olha, o que está aí prometendo nesse spa é o seguinte, que o seu peso em função de X, em que X aí vai ser o número de semanas que você fica no spa, ele é igual ao seu peso inicial, o peso desta pessoa aqui inicial, menos 2,5x, ou seja, 2,5 a menos para cada semana que ela fique aqui no spa. No caso da letra A, o peso dessa pessoa aqui, ó, em 9 semanas, ele tem que ser de 156
menos 2,5 vezes 9, que é a quantidade de semanas que essa pessoa vai ficar. Então, o nosso P de 9, ou seja, o peso da pessoa após as 9 semanas, tem que ser de 156, menos, a gente multiplicar aqui, ó, o 2,5 por 9, essa pessoa perderia 22,5 kg nas 9 semanas. Ou seja, o peso dela ao final dessas 9 semanas teria que ser de 156 menos 22,5. Então, a pessoa teria que terminar aí com pelo menos 133,5 quilogramas, né? Então, pede para a fórmula, né? A fórmula basicamente aqui para 9 é essa daqui. Mas a gente já resolveu a questão aí, então a gente já sabe que o peso mínimo que essa pessoa deveria atingir, se perder mesmo os 2,5 kg por semana, ela deveria sair aí com 133,5 kg ao final das 9 semanas. Então, P de 9 tem que ser 156 menos 2,5 vezes 9. É a nossa fórmula, digamos assim, para as 9 semanas. A letra B pede para a gente calcular o peso mínimo. Mentira. O número mínimo de semanas completas que a pessoa tem que permanecer no spa para sair de lá com menos de 120 quilos. Então, menos de 120 quilos poderia ser, vamos dar uma arredondadinha aí? A gente quer que essa pessoa saia, então, com 119, por exemplo. Poderia ser 119,9, 119,8, naturalmente. Mas vamos calcular aqui, então, que tem que ter pelo menos 119 quilos, que ela tem que ter menos de 120 quilos. Então, eu vou dizer o seguinte, vou pegar aquela lei de formação que nós achamos lá atrás, lembra? A gente falou que o P de X era igual a 156 menos 2,5x, né? Onde X seria o número de semanas. Então, para a pessoa estar com 119 quilos, por exemplo, que é abaixo de 120, ela teria, então, que ter os 156 quilos menos 2,5x. Vou resolver essa equaçãozinha aqui, ó. Eu vou dizer que menos 2,5x vai ser igual ao 119. Estou passando 156 para o segundo membro, tá? Então, 2,5x. Já aqui, ó, multiplicando tudo por menos 1, vai dar tudo negativo, vai ficar tudo positivo aqui, tá? Então, menos 2,5x vai dar 36. Então, 119 menos 156 dá menos 36. Multipliquei por menos 1, deu 36 positivo. Ou seja, não preciso do 2,5 aqui mais não. O x vai ser igual a 36 dividido por 2,5. Isso aqui vai dar um valor aproximado de 14,4 semanas. Mas o exercício pediu semanas inteiras, né? Quantas semanas inteiras, completas, a pessoa vai permanecer. Então, logo a gente vai arredondar esse valor aí. Então, para você perder aí, para essa pessoa estar abaixo de 120 quilos, ela precisaria pelo menos de 15 semanas. Deixa eu colocar aqui. Então, logo, são 15 semanas. Agora sim tá correto. Completas, né? Isso aqui é um C, tá? Isso, deu para entender. Então, nossa resposta aí na letra B são pelo menos as 15 semanas completas. Bom, continuando a letra C, fala expresse a lei de formação para a função e esboce o gráfico aí, esboce o plano cartesiano. A lei de formação a gente já tem, né, pessoal? A lei de formação é essa aqui, ó. P de x igual a 156 menos 2,5x. Esta aqui é a lei de formação, tá? Então, nós já temos ela. E aí, a gente vai esboçar isso aqui no gráfico. Eu vou fazer nesse gráfico aqui mesmo para ficar igual ao de vocês. Mas vocês já viram que esse gráfico aqui, ele tá com um gravezinho defeito, porque ele veio com esses números aqui, né? 1, 2, 3, 10 e tal. A gente não queria isso, a gente vai representar o peso da pessoa.
Então, eu vou pegar aqui pelo 9 e vou dizer que esse 9 aqui, ó, seria os 156 quilos, é o peso que a pessoa estava quando entrou. E vou pôr aqui embaixo, vou pôr perto do 5 mais ou menos, os 133,5 quilos, um pouco antes do 5, né? Porque como é a metade, vamos pôr por aqui, ó, para baixo do 5 aqui. O peso que ela estava depois de 9 semanas. E nós vamos marcar esses pontos aqui no gráfico, né? Então, o Y aqui é o nosso P de X, é o peso, e o X é o número de semanas. Então, quando tinha 0 semanas, cá na origem, em cima da reta, né? A pessoa tinha entrado no spa, ela entrou com 156 quilos. A partir do momento que ela ficou lá por 9 semanas, que foi o que a gente calculou, ela foi para 133 graus, 133,5 quilos. Tô pensando em grau, tô louca. Então, aqui a gente marcou o ponto, né? Ó, são 2 pontos. Como é uma função do primeiro grau, 2 pontos já é o suficiente. Você poderia calcular, ó, com uma semana, quantos quilos a pessoa teria? E pode marcar o ponto. Com 2, 3, 5... quantas vocês quiserem. Mas, por se tratar de uma equação do primeiro grau, esses 2 pontos aqui já resolvem o nosso problema, já é o suficiente. Eu vou pegar a minha réguinha aqui, deixa eu posicionar, e vou traçar o nosso gráfico. O gráfico da função é essa reta aqui que eu vou traçar. A gente percebe que a gente tem uma função do primeiro grau decrescente, né? Ou seja, quanto mais semanas se passam, mais a pessoa perde peso, né? Menor é o peso dela. Se seguir direitinho aí o que está estabelecido. Vou pôr de amarelinho aqui, ó. Então, esse amarelinho aí é o gráfico da nossa função. A representação gráfica tá aí para vocês verem. Deixa eu aproximar. Tá aí. Vocês vão fazer bem mais bonitinho que eu aí no caderno de vocês, com certeza. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar com os amigos e até a próxima semana de correção.